5, do versículo 1 ao versículo 11. Todos encontraram? Amém. Então, e estaremos fazendo a leitura de forma alternada. Estarei começando com o versículo ímpar e quero que os irmãos deem prosseguimento lendo os versículos pares. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Estando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando, o seguiram. Vamos falar com o Senhor. Deus Santo, tua palavra foi lida, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Amém, Deus. Que o Senhor venha falar à sua igreja, ao coração da sua igreja, através Amém. do seu servo. Que o Senhor me use, ó Pai, como canal de bênção para transmitir a mensagem do Senhor a esta igreja. Fala aos nossos corações, ó Pai, e não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, mas pelo contrário, que possamos sair daqui revestidos da sua graça e cheios do seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, não em nosso nome, mas no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, podem tomar seus assentos. Quero, antes de começar a exposição do texto, fazer uma pergunta a vocês. Uma pergunta um tanto pessoal, mas não carece de você responder a mim essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: você vive uma vida de fé? Essa que é a pergunta. Você tem vivido uma vida de fé com o Senhor? Você tem tido intimidade com o Senhor? Irmãos, listei alguns pontos para nós trabalharmos um pouco nesta manhã. Mas antes quero contextualizar este texto para que os irmãos venham estar entendendo do que ele se trata. Este texto do relato de Lucas nos fala acerca de uma pesca que aconteceu. E tem como título, na revista Almeida atualizada, A Pesca Maravilhosa. Pedro e seus companheiros trabalharam a noite toda. Trabalharam a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. Podem talvez ter pegado pedras, pedaços de madeira, pedaços de peixe, mas não conseguiram nada. Foi uma pesca fracassada. E ao voltar, ao romper o dia, Pedro estava lavando suas redes. E Jesus, que já estava dando início ao seu ministério, estava ensinando algumas coisas um tanto diferentes naquela região. E uma grande multidão estava próxima a Jesus, querendo entender, aprender dessa palavra que Jesus estava ensinando. E então, num determinado momento, o número de pessoas era tão grande que Jesus se viu um tanto obrigado a sair daquele determinado local, já que a multidão, como o texto nos fala, ao acontecer que ao apertá-lo a multidão junto à praia do lago, então Jesus tinha tantas pessoas lá que Jesus precisou entrar em um dos barcos. E ele entrou no de Simão. E pediu a Simão que afastasse o barco, e Simão foi lá, afastou o barco, e Jesus começou a ensinar as multidões. E aquela multidão de pessoas estava lá para ouvir a palavra de Deus. E após Jesus ser pregado, eu não sei o que Jesus pregou, mas
Após essa mensagem, Simão se sentiu motivado quando o Senhor falou com ele: vamos ao lago para pescar. A princípio, Simão falou com Jesus: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Pedro já era um pescador experiente, com alguns anos já de profissão. Ele sabia que naquele horário não haveria peixe, mas ele creu e teve fé na palavra de Jesus. Amém. E foi e lançou as suas redes. E o texto nos fala que, ao fazer isso, eles pegaram grande quantidade de peixes que lhes rompiam as redes, a ponto de quase o barco afundar. Tanto é que eles chamaram os companheiros de outros barcos e encheram ambos os barcos, e ambos quase afundando. Ele creu nas palavras de Jesus, ele teve fé. E no final ele deixou tudo para seguir a Jesus. Mas hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto. Trabalhar a noite toda, não pegar absolutamente nada. Sabe aqueles dias que você se dispõe a fazer algo e aquilo não vai nem para frente nem para trás? Sabe aqueles dias que você quer fazer uma coisa, mas parece que tem algo impedindo que não acontece? Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele estava pescando e não foi nem para frente nem para trás. Ele não conseguiu pegar nada. Foi isso que de fato aconteceu com Simão. E voltando de uma pescaria fracassada, ele lavava as suas redes. Essa é a rotina de Simão. Tem dia que tem muito peixe, mas tem dia que não tem nada. Irmãos, precisamos ter fé para viver as rotinas da vida. Nós precisamos de fé para viver as nossas rotinas do dia a dia. E muitas vezes não é fácil. E a rotina de Simão era essa: desembarcar, tirar os peixes, lavar as suas redes. Essa era a rotina dele: desembarcar, tirar os peixes e lavar as redes. Rotinas que nós também temos. Nós também temos nossas rotinas. Rotinas que precisamos, que carecemos de fazer sem ter preguiça. Simão poderia ter dito: eu não vou lavar as minhas redes agora. Eu não pesquei absolutamente nada. Eu perdi boa parte da noite tentando trabalhar, não consegui absolutamente nada. Simão poderia ter dito isso, mas não. Ele foi lá e lavou as redes. Ele poderia ter usado o argumento: eu trabalho à noite mesmo, à tarde eu venho aqui e faço isso. Mas não, ele teve a prioridade, não teve preguiça e foi lá e lavou as suas redes. Ele poderia ter dito isso: eu não vou fazer isso. Mas ele foi lá e fez. Tem muita gente que adia e que deixa o que tem que fazer por preguiça. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos realizar as nossas rotinas da vida sem reclamar, sem murmurar. E alguém pode perguntar: mas como você sabe que Pedro não reclamou e não murmurou? Porque nós percebemos no texto que quando Jesus pede a ele para afastar o barco, ele não falou nada. Ele foi lá, afastou o barco e voltou para os seus afazeres. Ele voltou a lavar as redes. Por vezes, é difícil, irmãos, realizar as rotinas da vida. Realizar as mesmas coisas dia após dia, repetidamente. É difícil, não vou mentir para você, não é fácil. Você está novamente repetindo aquilo que você tem costume de fazer quase que a vida toda. Não é fácil. Mas é de extrema importância, de extrema necessidade nós nos lembrarmos do que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 10, 31. Creio eu que muitos aqui o conhecem de cor. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu acho que eu não ouvi. Faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. Nossa vida tem que ser pautada nisso, meus irmãos. Irmãos, a vida de ninguém é só luta. A vida de ninguém é só dificuldade. A vida de ninguém é só tempestade. Meus irmãos, há muitas pessoas que você chega perto dela e fala o seguinte: conte-me, meu irmão, uma experiência de fé, uma história de fé. E pode virar para você e falar: eu acho que eu não tenho não. E muitas vezes isso acontece conosco. Alguém chega e a gente fala: eu acho que eu não tenho. Mas é porque nós não nos atentamos aos detalhes. Nós não olhamos direito. Quero contar uma história rápida aqui para os queridos, para contextualizar um pouco aqui.
Havia um jovem que estava cavalgando boa parte do dia. E, ao pegar o caminho de volta para casa, no meio do percurso, seu cavalo tropeçou. Ambos caíram no chão. Mas o jovem se levantou, bateu a poeira, subiu no seu cavalo e foi rumo para sua casa. Ao chegar em casa, ele encontrou seu pai e disse: pai, hoje tive uma experiência de fé. E o pai disse: nossa, meu filho, então somos dois, eu também tive uma experiência de fé no dia de hoje. E o pai falou: mas, pois bem, conte-me essa sua experiência de fé. E ele disse: estava eu voltando para casa depois de ter cavalgado boa parte do dia, meu cavalo tropeçou, nós dois caímos, eu não me machuquei, o cavalo não se machucou, louvado seja o nome do Senhor. Uma experiência de fé. E o pai disse: puxa vida, eu também tive uma experiência de fé no dia de hoje. Eu, ao voltar do trabalho, o meu cavalo não tropeçou, eu não caí, eu não me machuquei, eu fui e voltei bem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma experiência de fé. Então, irmãos, você deve se lembrar que nas rotinas da vida é o Senhor que nos sustenta. Que nas rotinas da vida é o Senhor que nos ajuda a fazer as coisas sem murmurar. É o Senhor que nos ajuda e que nos dá ânimo para continuar na caminhada. É Ele quem nos ajuda. Uma vida de fé, e Pedro fez isso com Jesus. Uma vida de fé também é baseada na pessoa que se prepara para as boas oportunidades. E nós devemos nos preparar para as boas oportunidades. Lave suas redes, meus irmãos. Prepare-se, porque a qualquer momento Deus pode pedir que você venha lançá-las. E aí elas estarão lavadas e elas estarão prontas para atender o pedido do Senhor. Amém. Prepare-se para as boas oportunidades. Porque senão você vai poder falar. Eu tenho certeza que muita gente usa esse argumento. O dia seria. Se Deus me avisasse. Se Deus tivesse falado comigo, eu teria me preparado. Eu teria lavado minhas redes, eu teria deixado elas prontas. Elas estariam preparadas para atender o pedido do Senhor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não nos preparamos. Prepare-se, meus irmãos. Prepare suas redes. Qualquer momento Deus pode pedir que você venha lançá-las. E se Deus nunca te pedir isso, fique tranquilo. Não se preocupe. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para as boas oportunidades de Deus, para as oportunidades que o Senhor tem para proporcionar para você. Você precisa se preparar enquanto ninguém está te cobrando. E anote isso, enquanto ninguém está te cobrando. Porque senão você vai fazer igual eu falei. O dia serei. O dia serei. Mas há necessário um preparo. Então prepare-se, meus irmãos. Uma vida de fé é a seguinte, meus irmãos. Nós nem sempre estamos prontos, mas é Deus que nos ajuda e que nos motiva a continuar a caminhada. O autor C.S. Lewis nos fala que, ao lermos uma biografia, devemos lê-la com muitíssima atenção. Porque, ao lermos a biografia de uma pessoa, nós muitas vezes queremos ser como aquela pessoa. Nós nos sentimos motivados. A gente lê algumas biografias que a gente fala: nossa, eu queria ser igual a essa figura. Queria ser igual a essa pessoa. Quem é que não lê Whitefield e não se sente um fracasso na pregação? Quem é que não lê George Miller e não se sente um fracasso na oração? Você já ficou 4 horas orando, irmão? 4 horas orando? Quando dá aqueles eternos 20 minutos, parece que passou 1 hora. É ou não é verdade? A gente vai orar e fala: eu vou tentar orar pelo menos 1 hora hoje. Aí você fala: já deve ter passado 1h30. Quando você bate o olho no relógio, 20 minutos. Você fala: misericórdia. Mas é a realidade. Então, irmãos, prepare-se. Uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus. Obedeça, meus irmãos. Sob tua palavra lançarei as redes. Pedro foi obediente. É isso que nós vemos na vida do Pedro. Por onde que começa a obediência? Por aquilo que você já está sabendo. Por aquilo que você já sabe. Comece sua vida fazendo e obedecendo o que Deus já falou. Você não precisa aprender coisa nova. Qual o desafio para a glória de Deus? É a obediência. A obediência é o desafio que é para a glória de Deus.
E é isso que você vai ver na vida de Pedro. Obediência. Pedro também, irmãos, tem um coração quebrantado. E falta muitas vezes em nós um coração quebrantado. Um coração que se humilha. Um coração que se coloca diante de Deus e diz: sou pecador. Careço do Senhor. Eu necessito do Senhor. Falta muitas vezes em nós isso. Um coração que se humilha diante do Senhor e que se coloca diante do seu santo altar. Irmãos, mas por enquanto nós percebemos que Pedro vai falar o seguinte: Senhor, afasta-te, pois sou pecador. Mas depois, ele tendo a vivência, tendo a caminhada com Jesus, com o Senhor, ele vê que é diferente. Ele vê que não é da forma que ele pensava. Cada vez que reconhecemos, sou pecador, Deus está mais próximo. Cada vez que reconhecemos e confessamos os nossos pecados, Deus está mais próximo. Cada vez que dizemos: Senhor, eu não mereço, eu sou-te grato pela cruz, sou-te grato pelo sacrifício vicário do seu Filho Jesus, Deus está mais próximo. Então é necessário que venhamos a ter um coração quebrantado, que se humilhe e que se coloque diante do Senhor, aos pés de Jesus. Precisamos trabalhar em nossas vidas, dia após dia, ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Amém. Vemos que Pedro recebeu a revelação que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. Ele também, não muito depois, declara em sua primeira carta que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois ele declara, na primeira carta, melhor dizendo, que ele é a pedra angular. Que ele é a pedra angular. Depois que ele é o bom pastor. E também ele relata que o viu no momento da transfiguração como ele é. E depois de tudo isso que Pedro viu, depois de tudo isso que ele testemunhou e vivenciou, o apóstolo Paulo teve que repreender Pedro, que dissimulou lá na Galácia. O que isso significa? Isso significa que a vida inteira nós teremos e careceremos e precisaremos de um coração quebrantado diante do Senhor. Precisaremos de um coração que se coloque aos pés de Jesus. Uma vida de fé, irmãos, é fé para viver para a glória de Deus. Amém, Senhor. Segue. Eu vou te seguir. Segue. Eu vou renunciar e vou deixar o que for preciso e necessário para te seguir. Você se lembra das últimas palavras de Pedro registradas? As últimas palavras de Pedro, provavelmente ele já estava com os seus 61 anos de idade, e as últimas palavras que Pedro disse e que foram registradas foram as seguintes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto você aguarda sua volta gloriosa. Crescei na fé, meus irmãos. As últimas palavras de Pedro nos mostram que ele ainda continua caminhando com Jesus. Ele tem 34 anos de vida de fé, vivendo as rotinas da vida, se preparando para as boas oportunidades, tendo a vida de obediência à palavra de Deus. 34 anos trabalhando com um coração quebrantado e 34 anos vivendo para a glória de Deus. Precisamos disso, meus irmãos. E para encerrar, gostaria de fazer a você 3 convites. Eu gostaria que você ouvisse atentamente esses 3 convites e os guardasse. O primeiro deles é o seguinte: tente novamente, você que pensou ou que pensa em desistir. Tente novamente. Talvez você pense e diga: eu não consto no rol da fé, eu não estou no rol da fé. Está sim. O seu cavalo não tropeçou, você não caiu, você foi e voltou bem. Louvado seja o nome do Senhor. Você que pensa em desistir, tente novamente. Você que pensa em desistir, não desista, tente outra vez. A segunda coisa que gostaria de convidar a você: renuncie àquilo que tem te impedido de dar um passo adiante.
Renuncie aquilo que tem te impedido de dar um passo à frente, de ter uma caminhada com Jesus e uma vivência com Ele. Deixe de lado aquilo que tem sido âncora e que tem te segurado de ter uma vida fiel e verdadeira com Cristo. Deixe de lado aquilo que tem te impedido de viver uma vida plena com o Senhor Jesus. Uma vida de comunhão e uma vida de proximidade, um relacionamento verdadeiro com Cristo. Deixe de lado aquilo que tem te impedido de dar um passo à frente, de ter uma vida com Jesus. E o último, mas não menos importante, é o seguinte: na escola da fé, ninguém tira diploma, então continue sendo aprendiz. A vida inteira nós precisaremos de ser aprendizes. Então continue, meu irmão, sendo aprendiz e vivendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Crescei na fé, meus irmãos, crescei na fé. Que Deus muito nos abençoe. Amém.